O Citroën C3 deixou de ser um hatch compacto premium, virou um modelo de entrada, mas nem por isso desinteressante, bem pelo contrário. Principalmente porque as fábricas hoje elas estão deixando de investir em modelos de entrada e acabam deixando as suas linhas começando num degrau mais alto, pois a Citroën olha para baixo e lança agora a nova geração do C3, mirando no público mais de entrada, é claro, dentro da entrada de hoje, né? Não a mesma de tempos atrás. Pois a gente está com a versão 1.0 Fuel para fazer o vídeo de hoje. Antes, preciso dizer que este carro pertence a uma amiga nossa aqui do canal, enquanto a gente aguarda o Citroën C3 da Stellantis, próprio da frota de fábrica, para teste. Então é claro que a gente não vai submeter esse carro a situações extremas, lógico, para a gente não colocar o patrimônio em risco. Mas mesmo assim, tem muita coisa boa e interessante que a gente pode falar dessa versão 1.0, porque olha, ele anda bem, hein? Mas primeiro é interessante a gente falar um pouco sobre a gama do Citroën C3. Ele começa na versão Live 1.0 manual, que em fevereiro agora de 2023 está sendo vendida a R$ 69.990 aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos e assistente de partida e rampa. Para por aí, porque não tem nem limpador e desembaçador lá no vidro de trás. Isso a gente só encontra na versão Live Pack, que já parte de R$ 78.990 e soma, além do limpador e lavador traseiro, a central multimídia e a opção também de câmera de ré e sensor do estacionamento, além do banco do motorista com regulagem de altura. E aí a gente chega depois na versão 1.0 Fuel, avaliada em R$ 82.490, que aí já acrescenta o DRL em LED, que a gente vai ver ele funcionando aqui na frente depois, as rodas de liga leve aro 15 polegadas, os vidros elétricos traseiros e também o alarme, e a possibilidade desta pintura azul, que é a cor de lançamento aqui do novo C3. Então, do ponto de vista do custo-benefício, essa versão 1.0 intermediária é a mais interessante porque deixa o pacote do C3 mais acabado e mais recheado. Agora, daí, ele já não compete exatamente com o Fiat Mobi e com o próprio Renault Kwid. Ele já vai competir com HB20 e Chevrolet Onix nesta versão. Na parte dianteira, o destaque são esses dois frisos cromados que incluem aqui o logo da Citroën. E nessa versão é a primeira em que a gente tem esse conjunto aqui cromado. No restante, a gente vê uma porção do para-choque pintada, mas ele tem sempre esta parte central aqui e inclusive esses cantos sem pintura, justamente para evitar alguma batidinha. Vocês estão vendo que esta versão ainda não tem aqui o farol de neblina, ele só vem na versão mais completa equipada com motor 1.6 ou na edição de abertura. Agora, os faróis principais, esses sim, nesta versão e a partir dela, incluem o DRL em LED dividido em dois, que daí faz essa divisão aqui na grade cromada. E eles permanecem acesos enquanto a gente não liga, por exemplo, a lanterna, como agora, em que ele diminui a intensidade, e também o farol baixo, como eu acionei agora. Vocês podem perceber que ele é um farol de apenas uma parábola, tanto para luz baixa quanto para a própria luz alta. A gente tem então essa comutação, tudo na mesma parábola. Uma outra possibilidade que a gente tem aqui, e aí não falando mais de iluminação, é colocar nesta moldura aqui um aplique para poder realçar essa parte inferior do para-choque e, quando equipado, realçar também os faróis de neblina. Mas isso aí é um acessório. Olhando o C3 aqui pela lateral, a gente percebe que ele é um carro compacto já dentro dos padrões atuais em termos de tamanho. Não é exatamente um carro pequeno, ele já nos apresenta um pouco mais de corpo quando a gente compara, por exemplo, com o próprio C3 anterior. Esse aqui parece até com mais corpo, mais volume. E aqui a gente pode perceber um pouco da identidade visual desse carro, que mistura alguns elementos retos, como a própria coluna A, que aqui tem um aplique preto, e também outras situações que trazem a atitude off-road. A Citroën aqui faz corretamente de dizer que este aqui é um hatch
com uma atitude off-road, mas não, por exemplo, como a Renault chama o Kwid de um SUV. Não é exatamente um SUV esse carro e não é assim que a marca o chama. Mas a gente tem aqui, ó, esses apliques pretos que vão por todo o lado do carro e fazem a moldura aqui das rodas, as próprias rodas de liga leve Aro 15, que vem de série a partir desta versão, e aqui elas são pintadas em tom cinza, na versão topo elas são diamantadas. Só que se a gente olhar assim, até parece aí na imagem que as rodas são pequenas para o porte e para a altura do carro, mas ao vivo não é tanta diferença assim. Também a partir desta versão Fuel, a gente tem o espelho retrovisor com repetidor de seta, não é pintado, ele é na cor preta, e aqui ó, a barra de teto também vem de série a partir da versão Fuel. E como eu falei em termos de pintura, a partir desta versão a gente pode receber este tom azul, que é a cor de lançamento, e aí também a gente pode variar esse tom com o teto branco ou preto. E isso também pode acontecer quando a gente mistura ele nas cores cinza e também na cor preta. E ainda aqui na lateral, um dos acessórios originais da fábrica e que vem lá na First Edition, que é a versão limitada de lançamento, vai nesta parte inferior aqui, que são os air bumps. Aquilo que ficou muito característico no Citroën Cactus, lançado fora do país, que acabou não vindo naquela primeira geração para cá com esses air bumps, mas quando o C4 Cactus chegou aqui para a gente, ele já tinha um redesenho dessa estrutura, pois este carro também permite que se instale esse acessório. Vocês estão vendo agora a traseira aqui do C3 e eu vou ligar as luzes para a gente perceber o seguinte, ó, que tanto as luzes de seta quanto as luzes noturnas, né, a luz de posição desse carro, tudo aqui é um conjunto tradicional em iluminação incandescente. A gente não tem nenhuma iluminação de LED aqui. O que a gente percebe é um caimento bastante reto, inclusive ó, a tampa do porta-malas acaba fazendo às vezes de para-choque. Então, olha só, esta tampa ela está praticamente na mesma linha aqui do aplique preto, do para-choque. Então, com certeza vai ter muito C3 aí com alguma encostadinha na tampa do porta-malas, porque quando alguém der ré e acabar esbarrando em algum pilar, por exemplo, certamente ele vai marcar na tampa direto e não vai pegar no para-choque. Então, isso é algo que o dono do C3 precisa ficar em mente, até porque esse carro não tem sensor de estacionamento nem câmera de ré. Esses itens só são oferecidos como opcional a partir desta versão Fuel. E já que estamos falando em porta-malas, a gente tem aqui ó, uma abertura elétrica logo acima da placa. E ele é bem fácil de abrir, porque tão logo ele solta, olha só, os amortecedores a gás que tem dos dois lados já liberam e auxiliam para que o motorista faça o mínimo de força possível. A gente tem aqui em um padrão VDA 315 litros de capacidade nesse porta-malas. E a gente vai a 367 litros líquidos quando a gente considera toda a área. Olha, é uma área bastante interessante, porque ele é comprido e também tem uma certa largura. O único senão é que ele é fundo, aqui ó, ele tem um palmo inteiro de profundidade aqui para baixo do porta-malas, né? Então isso quando a gente vai no supermercado ou quando a gente está carregando o carro com alguma mala, precisa levantar as coisas e vai jogar lá para baixo. Então vai precisar fazer um movimento e talvez até, de certa forma, se contorcer um pouco para poder carregar bem esse compartimento. Agora, é algo com o qual o dono do carro vai aprender a conviver. E agora olhando ele aqui pelo interior, o que a gente percebe é o seguinte, portas totalmente em plástico, não tem nenhum tecido nas portas, nem nesta área aqui em que a gente vai apoiar o braço. Tudo é uma sobreposição de plástico. Mas a grata surpresa é que a gente tem aqui nada de rebarbas, principalmente aqui ó, no trinco das portas, né? A gente não vê rebarbas nessa outra sobreposição. Na verdade a impressão que parece é que só esta peça aqui é encaixada nessa outra, o restante é tudo uma peça só, e isso é interessante. Aqui a gente tem nas extremidades as saídas de ar-condicionado nesse padrão aqui vertical e que nesta versão Fuel e a partir dela a gente já tem aqui, por exemplo, ó, um aplique em preto mais interessante. Este outro aplique nesse tom azulado que vem até o outro lado do painel também vem a partir da versão Fuel e ele melhora um pouco o ambiente desse carro, mas não tira o ar de simplicidade, mantém. Saídas de ar-condicionado aqui no centro, são duas, também tem um bom acabamento.
O ar-condicionado em si é manual, a gente tem aqui os comandos bem interessantes, eles não são aquela coisa em que a gente parece que está arranhando para girar, não, ele é bem encaixadinho, bem direitinho. Agora, é um plástico simples, nada aqui, nem o banco de tecido, nada nos inspira um certo luxo, nem um certo requinte, ao contrário do C3 anterior. E aqui a gente vê o seguinte, os botões dos vidros elétricos, eles estão aqui na porta, quando a gente fala dos vidros elétricos dianteiros. Então, olha só, ele é simples toque para todas as posições quando os 4 vidros são elétricos. Agora, se eu quiser baixar aquele vidro lá, eu não tenho o botão aqui, e ele também não está aqui. Ele está aqui, ó, embaixo, entre os 2 bancos. Olha só, estou baixando. Interessante que o vidro é de simples toque mesmo para todas as posições. No entanto, o botão aqui faz economizar fio e cabo, porque aí ele não está nem lá na porta e ele serve tanto para o passageiro ou o motorista aqui poder fazer o manuseio, quanto para os passageiros lá atrás. Em termos de nichos e porta-objetos, a gente tem bastante coisa. Aqui embaixo do painel é um caso em que a gente pode guardar a carteira. Aqui do outro lado a gente não tem um porta-objetos porque tem os botões, a regulagem elétrica dos espelhos está aqui, o travamento das portas traseiras também, para trancar os vidros traseiros também está aqui. Aqui embaixo do ar-condicionado a gente tem uma prateleira, depois mais embaixo um outro nicho mais fundo, 2 porta-copos aqui, embaixo do freio de mão tem um outro espaço, e aqui atrás mais um porta-garrafas que está aqui com um álcool gel. Então, espaço tem bastante aqui dentro e vários nichos para colocar, inclusive aqui nas portas, olha só, eu consigo colocar até uma garrafa aqui de maneira inclinada. Agora, em primeira pessoa, a gente fala do cluster deste carro, que é nada mais, nada menos do que esta pequena tela que a gente tem aí. Olha, não tem conta-giros, isso é uma falta muito grave, ainda que ele me indique, depois a gente mostra um pouquinho dirigindo a marcha em que a gente está utilizando e também tenha um indicador ali para que a gente faça a troca, não tem conta-giros. Na esquerda, o volume do tanque de combustível, na direita, a temperatura do motor, aqui neste número intermediário a quilometragem, então já é um carro com uma certa quilometragem, e em cima o velocímetro digital. E aí por este botão aqui, por essa vareta, eu vou alternar entre as funções do computador de bordo, aqui trip A, trip B, eu tenho aqui ó, quantos quilômetros ele está fazendo com litro, a média de consumo, e é consumo médio, tá? Não é o consumo instantâneo. Eu tenho aqui também a autonomia deste carro, e aí eu volto para o odômetro. E são essas as funções. Este cluster ele deixa a desejar porque faltam funções e ele não condiz tanto com a proposta desse carro. Parece que o espaço é bem maior para o que ele oferece. Em compensação, na central multimídia, a gente tem essa tela de 10 polegadas. Aqui a gente está na tela de home. E a gente pode alternar então entre as funções do rádio. E eu volto aqui para o home, telefone quando estiver pareado. Tenho Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Posso fazer aqui, por exemplo, o gerenciamento dos dispositivos. Vejam como é uma tela rápida, né? É interessante. Configurações do carro, aqui ó, idioma da própria tela, configurações da tela. Eu voltando, eu tenho aqui relógio, tenho condições de exibição de hora e data, brilho, fazer aqui algumas funções da tela. Posso ver aqui alguns alertas do veículo e nada mais do que isso do próprio carro. Ver aqui telefones, Bluetooth, enfim. E áudio, aqui eu vou ter para onde que eu quero ouvir, mais ou menos, posso centralizar o som e fazer a equalização. Vocês percebem o seguinte, não é uma tela repleta de funções, né? Aqui precisa ter, para poder usar a navegação tem que estar com o CarPlay conectado. Não é uma tela repleta de funções, ela tem o básico, mas pelo menos ela é rápida, é intuitiva e é fácil de usar. A dona desse C3 tem filho pequeno e a cadeirinha está aí exatamente para vocês terem uma ideia do espaço que fica com ela. Agora eu vou entrar nessa parte aqui de trás para a gente poder conversar um pouco sobre esse carro. Primeira coisa, a porta não abre perto dos 90 graus, mas é interessante, a abertura não prejudica. O banco é alto, eu consigo olhar um pouco por cima dos passageiros que estão aqui na frente, então isso também é interessante. No revestimento da porta, o mesmo padrão lá da frente, tudo plástico, nada de tecido, exceto pelo trinco aqui, que é um pouquinho mais bonitinho. Cinto de 3 pontos aqui, encosto de cabeça para os 3 ocupantes, até aí nada demais, é tudo obrigatório por lei. Aqui em cima tem um vinco aqui que parece que o carro tem algum reforço estrutural e aí tem um vinco aqui e o outro mais aqui na frente. Agora, o principal está aqui, ó.
eu sento alto do chão, apesar que eu não consigo botar os pés muito para baixo do banco da frente, mas não precisa, porque a gente fica com os joelhos mais dobrados, é como se a gente estivesse sentado naquela posição realmente de cadeirinha. Então, a movimentação de pés não é tão grande, mas ela é compensada pelo fato de que eu não preciso deixar as minhas pernas retas, então isso compensa um pouco. E aqui, ó, para que eu possa dirigir, tenho mais de 4 dedos abertos aqui entre o meu joelho e o banco, e é uma posição confortável. Eu gostei. Agora, cabe 3 pessoas aqui atrás? Não, digo para vocês que não, porque com essa cadeirinha aqui já toma o espaço de um adulto e só dá para mais uma pessoa sentar. Então, por óbvio, a gente tem aqui um carro relativamente confortável apenas para 4 pessoas. A chave aqui do Citroën C3 é este modelo aqui, vocês estão vendo que não é nem canivete, ela tem apenas os comandos para abrir e fechar e no outro lado aqui o emblema, não é uma chave canivete. Apenas nessa porção eu posso colocar aqui a lâmina da chave para fazer o trancamento do carro. Ou, claro, né, abrir e fechar pelos comandos na chave. Tranquei as portas agora, vocês já viram aqui o barulho da trava, no entanto, o vidro está aberto, ele não levanta os vidros. Vamos testar para ver se tem que ficar apertando um pouquinho mais. Ó, agora sim ele tranca os vidros. Então, ele não vai levantar as janelas no momento do travamento, mas num segundo toque, aí sim ele levanta os vidros de forma automática. Apertei uma vez, ele destrancou, e agora eu vou apertar e segurar e vamos ver o que acontece, vamos ver se ele baixa. Baixa os 4 vidros do carro também, e aí a gente pode arejar. O traseiro fica um pouquinho aqui, mas isso aqui é apenas um detalhe. Importante a gente falar sobre os números desse carro e dizer para vocês que ele é construído sobre uma das plataformas mais modernas disponíveis no mercado. Eu estou falando da plataforma CMP, que é a mesma da construção do Peugeot 208 atual. A diferença aqui é que os pontos de ancoragem da suspensão do C3 foram modificados porque, como ele é um carro mais alto, com mais altura do chão em relação ao 208, a gente precisava ter uma diferenciação nesse aspecto. No entanto, o resto faz desse modelo aqui um carro muito sólido e interessante para ser guiado. A gente vai avaliar isso depois quando estiver dirigindo. Agora, o carro em si, ele tem 3,98 m de comprimento e tem 2,54 m aqui, ó, no entre-eixos, ou seja, entre uma roda e outra. Como ele é um carro essencialmente compacto, ainda assim ele, com essas dimensões, consegue ser efetivamente espaçoso para o ocupante ali de trás. Agora tem outros números que são importantes a gente destacar aqui nesse vídeo. Eu estou falando do ângulo de ataque e também do ângulo de saída, que deixam esse carro com uma boa aptidão fora de estrada. Primeiro dizer para vocês o seguinte, ó, a altura mínima do solo a gente tem 18 centímetros aqui nesse modelo. E aqui, ó, o ângulo de ataque aqui na frente é de 23 graus e o ângulo de saída lá atrás é de 39 graus, muito por conta de que a roda já está bem próximo do para-choque. A versão Fuel e a série especial First Edition são as únicas que têm a opção de 2 motores aqui na linha do C3. Eu vou abrir o capô porque aqui dentro a gente pode ter ou 1.6 16 válvulas ou 1.0 Firefly, que é o que está equipando esse carro, e por isso a gente resolveu antecipar o teste e aproveitar. Agora, para abrir o capô tem um detalhezinho aqui, ó, o botão que aciona, ele está muito lá para dentro, então eu tenho que enfiar quase o meu dedo inteiro aqui para poder acionar o botão e aí levantar o capuz do motor. Vamos ver onde é que está aqui a alça, ainda não encontrei. Onde é que está a alça? Ah, está aqui, presa no teto, aí eu vou prender lá atrás. Agora sim consegui me encontrar. Bom, primeiro falar deste motor 1.0 Firefly que a gente tem aqui. Está agora no Argo este motor 1.0, chegou ao 208 e agora também para o Citroën C3. O que a gente tem aqui? Manutenção fácil, garantia de ter abundância em peças, porque é um motor que já vem sendo usado há algum tempo na linha Fiat e agora nos outros projetos da Stellantis ele também está presente. E com isso a gente também tem um carro efetivamente econômico, porque esse motor ele tem bons números. A gente já viu Argo com motor 1.3 fazendo 18 km com litro na estrada. Algumas características técnicas aqui. A gente tem corrente de comando e apenas 2 válvulas por cilindro. Então esse carro aqui tem 6 válvulas e prioriza o torque em baixa rotação. Ele também tem sistema de pré-aquecimento quando ele está utilizando etanol e o coletor de escape aqui integrado
ao cabeçote do motor, tudo isso para reduzir o número de pés. Como eu falei que ele só tem 2 válvulas por cilindro, ele otimiza o torque em baixa rotação. E isso a gente percebe andando aqui com o C3. Ele acelera super bem até 40, quase 50 km por hora. Depois o rendimento cai. Mas se a gente levar em conta que esse carro ele é essencialmente urbano, é exatamente nesse momento em que a gente precisa de mais torque, nessas retomadas de velocidades iniciais. E é por isso que ele leva vantagem. Este conjunto está acoplado com um câmbio manual de 5 marchas e eu também tenho que dizer que ele gera 71 cavalos com gasolina e gera 10 kgfm de torque com esse combustível. Antes de começar a dirigir, olha só. Batida da porta até que é relativamente seca, mas quando ela está com o vidro aberto não é muito legal porque parece que o vidro se bate um pouco aqui dentro da guarnição. Uma outra questão é, a primeira, ela é meio chatinha de engatar. Quando ele está parado, não tanto, mas mais ainda quando ele está andando e a gente precisa engatar a primeira em uma condição do trânsito. Agora, direção é muito macia. Mas eu quero começar exatamente aqui, ó, fazendo uma volta na esquina. Porque do que eu já percebi, este C3 aqui tem muita capacidade de fazer manobra esquina, olha só. Ele vai sobrar muito espaço. Vamos esperar a moto passar. Nos deu a passagem. Olha só como ele sobra espaço aqui. Sobrou espaço na via para a gente poder atravessar. Agora a gente está neste piso aqui de paralelepípedo e o que a gente percebe é o seguinte. Alguma vibraçãozinha a gente escuta aqui dentro. A carroceria ela não é imune ao barulho. No entanto, o que a gente pode perceber é que esse carro tem uma boa capacidade de filtrar por esse piso irregular. E eu vou explicar por quê. Porque as rodas Aro 15 têm pneus com boa altura do solo. Então, olha só, ele é macio, ele tem uma suspensão macia que joga um pouquinho, mas não transmite um soco para cá para dentro, quando a gente passa por um piso imperfeito que nem esse que a gente estava vendo agora. E agora o que eu falei da primeira aqui, ó, olha só, ela é um pouquinho áspera para entrar, né? Então, nem sempre ela vai engatar com precisão. E o que a gente percebe também deste câmbio aqui do Citroën C3 é que ele é diferente daquilo que se usa lá no Argo e no Mob. Aqui ele é um câmbio mais áspero, mais impreciso, tal como eram, por exemplo, assim, Peugeots e Citroëns tempos atrás. Não eram câmbios com engates muito precisos, eles eram um pouco ásperos, pois aqui a gente repete esse comportamento. E também não tem inibidor de marcha ré. Então a gente pode estar com o carro parado e simplesmente de segunda botar na ré. E isso pode ser um risco para quem for mais distraído, por exemplo, e em vez de puxar a quarta marcha, né, acabar engatando lá na ré. Então aí pode causar um transtorno. Ó, o engate da terceira também das marchas não é algo assim muito suave, né? Ele é um pouquinho duro quando a gente vai fazer esse manuseio. É algo que o dono do C3 vai precisar se acostumar com ele. Agora, tem uma vantagem muito interessante que eu vi dentro desse carro. A gente até escuta um ronquinho do motor Firefly aqui dentro, mas, olha só, olha aí, ó, quando ele está crescendo, ó, a gente escuta o motor invade bastante aqui, apesar dele ter a manta acústica lá dentro, a gente escuta. Só que o carro que está aqui do meu lado, por exemplo, olha só, posso estar rodando do lado de um outro carro aqui e eu não escuto o outro veículo andando, eu não escuto o rodar da carroceria lá fora. É só aqui dentro um ronco natural, mas ele tem um bom isolamento acústico, porque um barulho de moto, um barulho de um outro carro passando, a gente não ouve nada. Andando também em condição de asfalto com mais imperfeição, o carro é suave, é macio, é uma suspensão que a gente percebe que ela é preparada exatamente para o conforto. O problema é quando eu intencionalmente vou fazer isso aqui agora, olha só. Olha só. Vejam como ele dança muito, a carroceria inclina bastante quando a gente vai fazer uma curva um pouco mais fechada, um pouco mais rápida com ele. A carroceria inclina bastante. E isso nos causa até uma certa insegurança, porque a gente acha que o carro ficou mole demais para a altura que ele tem, principalmente porque a gente está falando de um carro com uma boa altura do solo. Então talvez a suspensão poderia ficar um pouco mais firme para que o carro tivesse um comportamento de maior estabilidade. Agora, é lógico que a gente não está falando de nenhum carro de corrida.
Agora, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma curva, ó, e ainda que seja um contorno, ó, não tão acentuado como aqui, a carroceria joga bastante. Então, é uma questão que o dono do C3 também precisa ter em mente, que isso aqui não é um carro de proposta esportiva e vai ter que se acostumar, porque se a suspensão é suave por um lado, ela cobra um preço nessa oscilação que o carro dá. Agora, para falar de acesso aos comandos, é interessante porque a gente tem aqui, por exemplo, ó, o meu nariz exatamente na reta do símbolo aqui da Citroën. Os meus braços chegam próximos aqui da alavanca, tanto do limpador quanto dos faróis. Deixa eu me organizar aqui, ó. Agora sim, agora estou numa posição melhor. E o painel, aqui, até se a gente for comparar lá com o Toyota Yaris, ele não está tão perto aqui, ó, dos meus dedos. Ele tem mais distância, então isso é bom. A direção tem regulagem de altura, o banco aqui do motorista é deste lado aqui a regulagem de altura, a gente pode colocar ele até um pouquinho mais para baixo, mas não vai imaginar que esse carro vai ter uma posição mais esportiva para conduzir. Ele é um carro que nos coloca para cima, ele tem um pouco dessa proposta da gente dirigir sentado na cadeirinha. Eu sei que muita gente não gosta dessa característica, mas aqui tá bem mais, por exemplo, para um Fox do que para um Gol, se assim a gente puder fazer essa comparação. Comandos do ar-condicionado também estão na minha mão, comandos da mídia também. E agora vamos arrancar na sinaleira, olha só. Ele arranca firme para 1.0, sobe o giro rápido, ele cresce bem até uns 50 km por hora. Depois, aí ele já começa a perder um pouco do rendimento, justamente por causa desta ideia, então, da aplicação desse motor Firefly 1.0 da Stellantis, que prioriza o torque em rotações mais baixas e depois, claro, quando o carro acaba crescendo um pouco mais, a gente já não sente ele evoluindo tanto. Mas ainda assim, para essas tiradas urbanas, para essas condições, por exemplo, de arrancar em semáforo, de ter que acelerar um pouco mais rápido, por exemplo, aqui eu vou tentar sair na frente desses outros carros que estão no sinal, a gente consegue. E isso é bom, porque o desempenho desse motor 1.0 Firefly nessa condição urbana é bastante interessante. Ó, primeira marcha, acelerei, vou passar aqui para a faixa da direita, ó, já consegui tomar bastante distância do carro que estava ali atrás. E o C3 se desenvolve bem, eu gostei dessa retomada que ele tem. Apesar dele ser esse motor 1.0, que muita gente torce o nariz para 1.0, ele é eficiente, ele é ágil. O carrinho ficou bem gostoso de dirigir, a gente acelera rápido e tudo, né? E aqui, olha só, vamos subir agora, eu estou em quarta marcha, óbvio que aqui ele já sofre, ó, mas vamos reduzir para terceira, olha só, já aumenta mais a disponibilidade. Claro que ele não vai fazer milagre, mas já cresceu o giro, ó, crescendo, 60... já 70 km por hora aqui no Acclivio. Gostei, achei que ele desenvolve super bem. O carro fica bastante adequado para esse uso urbano e é essa a proposta que ele tem, né? Não é um carro que a gente vai pensar que vai ser usado ou seria pensado para ser utilizado tanto em rodovia. Lógico que esse carro vai ser o único carro de muita gente, então ele precisa estar preparado também. Mas com certeza ele é bem melhor na cidade do que quando a gente for utilizar, por exemplo, na rodovia. Rodando no asfalto, ele é um carro que tem uma suavidade, que a gente consegue, por exemplo, se colocar bem no trânsito. Os espelhos retrovisores têm um tamanho bom, eles não são grandes, mas têm um tamanho bom. Aqui o retrovisor central me mostra o vidro inteiro lá atrás, então isso é um fator positivo, porque eu consigo dirigir com mais segurança. E ali no painel eu consigo ver qual é a marcha que ele está engatada, ou por exemplo assim, ó, se eu estou andando numa marcha mais reduzida, ó, ele aparece uma seta para cima para que eu avance a marcha e aí possa manter a melhor economia. Agora, para mim, que já me considero um usuário um pouco mais experiente, o conta-giros faz falta. Porque eu não consigo ver, por exemplo, aqui ó, em terceira marcha, qual é o limite do carro. Ó. Eu escuto que o giro está elevado, mas eu não consigo ver o carro rodando e saber o quanto eu ainda tenho, por exemplo, de potência para fazer uma retomada. Então, o conta-giros faz falta sim, e eu vou dizer que ainda que a Citroën possa entender que boa parte das pessoas nem sabe para que ele é utilizado, para que ele serve, eu acho que ele faz falta, porque talvez, ainda que as pessoas não saibam, o instrumento ele precisa estar presente. Um outro aspecto é que a gente tem, por exemplo, um volante macio. Esse volante com assistência elétrica, ele é muito macio, deixa o carro gostoso de dirigir. E o ar-condicionado está na velocidade 1 aqui, mas ele gela bem.
ele tem uma boa temperatura, uma boa graduação, e a gente consegue andar com esse carro muito tranquilamente, porque com o isolamento acústico e com um bom ar-condicionado, é tudo que a gente quer no trânsito. E acrescenta-se a isso a visibilidade. Porque rodando com este carro, eu percebo o seguinte, que a altura do motorista fica acima de carros, por exemplo, como este Logan, que está aqui na nossa frente. A gente se sente num degrau a mais, um pouquinho mais perto, por exemplo, de crossovers como o próprio Creta, que agora também está andando aqui na nossa frente. Então, é um carro que, ainda que a fábrica o considere um hatch, como ele de fato é um hatch, ele está um pouquinho mais alto e é uma característica. Porque ainda que pelo mesmo preço a gente possa encontrar um Onix ou um Fiat Argo, por exemplo, ou o próprio HB20, o HB20 sim, bem para baixo nos coloca, aqui o ponto alto é a altura do banco. Agora a gente vai para aquele nosso teste na lombada elevada, eu vou baixar para 50 km por hora, terceira marcha, aqui 46, 47, olha só como ele passa fácil, fácil, fácil. Mas vocês viram que ele sobe e ele dança um pouquinho, né? A maciez da suspensão deixa o carro jogando um pouquinho mais. Vamos ver agora a lombada para a gente poder confirmar um pouco dessa análise, né? Para saber se o C3 consegue nos manter mais tranquilos. Vamos diminuir aqui. Eu vou tentar passar aqui, ó, 50 km por hora. Mantive. Ó, continuou, né? Fazendo aquele joguinho da suspensão macia. Eu acho que para o conjunto desse carro, a suspensão prioriza quem busca o conforto e talvez boa parte das pessoas vão preferir esta condição. Mas para a segurança delas, era melhor que a suspensão fosse mais firme, porque o carro ia ter uma dirigibilidade melhor, não ia ser tão solto e tão bambo. E agora parado no semáforo, o que a gente pode perceber é o seguinte, um pouco da vibração desse motor 3 cilindros passa para cá. Nos pedais e também aqui no câmbio. Eu colocando a mão no câmbio, ó, aqui a dificuldade para engatar primeiro, ó, aqui doeu um pouquinho mais. Mas eu, parado em ponto morto, eu consigo sentir a vibração do câmbio e também uma vibração do motor nos pedais. Uma prova de que este é realmente um projeto pensado para ser mais barato. Não é um carro que filtra todas essas vibrações com vários tipos de manta, enfim. Aqui não, olha só. Ó, a vibração ela vem aqui no volante, vem lá no pedal e também vem aqui na caixa de marchas também. O que a gente vai fazer agora, entrou fácil a primeira, que bom dessa vez. O que a gente vai fazer agora é circular por um trecho de paralelepípedo, ainda que é um trecho bem plano, para que a gente possa ver aqui, ó, na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Vamos ver como é que é o isolamento acústico. Ó. Passa um pouco da rolagem para cá, mas isso é normal, né? E eu escuto um barulho aqui dentro apenas do meu carro, apenas do C3 andando, porque de ônibus, de outros carros na volta, eu não escuto nada, não escuto ruído. Não... Olha, até uma buzina talvez aqui dentro do C3 vai ser mais difícil de ouvir. Ao contrário de outros carros que a gente recebe aqui no canal, este aqui está abastecido com etanol. E aí, em uma condição leve de trânsito, ele chegou a 8,9 km com litro dentro da cidade. Agora, há situações em que ele acaba fazendo 6,5, 7 km com litro de etanol. Não estou falando de gasolina dessa vez, estou falando de etanol. A gente não vai conseguir testar esse carro aqui com gasolina, porque como eu falei, ele pertence a uma amiga nossa. E também vamos ficar devendo o teste em rodovia, até para a gente não expor tanto patrimônio. Mas vamos poder fazer uma avaliação agora subindo um forte aclive aqui em Porto Alegre, Rua Silveiro, subida do Morro das Emissoras de TV. E a gente vai poder experimentar e vamos ver como é que o C3 1.0 Firefly vai se sair. Primeiro, todos os carros precisam que a gente embale aqui. Eu estou fazendo isso em segunda marcha. Subiu bastante o giro, olha, valente. Passei para a terceira, consegue acompanhar o fluxo, 57 km por hora. Gostei, tive que frear inclusive aqui para a gente não encostar no táxi. Gostei, achei ele muito valente, olha, me surpreendeu. Achei que ele ia ser mais lento, mas não. Vamos acelerar um pouquinho mais agora? Olha só, invade um pouco do ruído para cá para dentro, mas o que importa aqui é a eficiência do carro, ó. Subindo a 60 em terceira, manteve a velocidade, gente, muito valente. Olha, tem carro de motor maior que não é tão valente nesse aclive quanto o C3 está se mostrando. Muito bom, chama bastante atenção, desempenho excelente. Olha,
Quando vier o C3 1.6, eu tenho dúvidas se ele proporcionalmente vai ser muito melhor do que esse aqui, porque esse carro é muito competente no que diz respeito à motorização, principalmente porque a gente está falando de um carro 1.0. Vamos para o encerramento. O Citroën C3 é um carro que oferece alguns valores agregados que muita gente vai considerar importante. Posição mais elevada de condução, uma suspensão mais alta, mais capacidade para enfrentar a buraqueira da cidade e um degrau acima de Kwid e Mobi, por exemplo, que estão na categoria dos carros compactos. Agora, quando a gente vai comparar lá com HB20, com Chevrolet Onix, aí tem coisas que ele deixa de oferecer em prol destes detalhes que ele tem como característica principal. Então, é preciso avaliar o que se considera como algo necessário. A suspensão dele poderia ser um pouquinho mais resistente, poderia ser mais firme. O painel, ele deixa muito a desejar. No entanto, ele tem uma boa mídia e os atributos de um hatch com atitude off-road. E ele é um bom carro, é um bom produto e eu tenho certeza que muita gente vai enxergar bastante valor agregado nesse modelo. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com os nossos testes e também com bastante notícia.